Os 10 Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de Moisés. Esse Moisés, o qual o sistema religioso apresenta para vocês como se fosse um homem de Deus, o salvador de um povo, o homem que tirou um povo da escravidão, o homem que foi reto com Deus, né? Um homem santo, né? Que levou o povo para a terra prometida. Seguinte, prometida por quem? O nosso Messias diz que o reino dele não é dessa terra. A gente já sabe lá em Mateus que o dono dessa terra, Satanás, pelo menos era na época, ofereceu a terra e todos os seus reinos para o Messias. O Messias não aceitou. Ele falou o seguinte: tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Então quem estava oferecendo terra prometida para aquele povo que foi tirado do Egito? Outra, que Deus é esse que estava nas trevas? Em Hebreus 12 diz que nós não subimos a monte algum, nós não fizemos pacto nenhum com Moisés. Então que Deus é esse que habitava nas trevas? Sendo que o Pai, não há trevas nele, o Pai é luz e não há qualquer tipo de trevas no Pai. Quem é esse Deus que estava lá no meio de trovão, raios, escuridão, trevas? E outra, o Messias diz em João, no livro de João, João 5, em João 5, ele diz para os judeus, filhos dos deuses de Israel, seguidores da lei de Moisés, que o Pai nunca foi visto e nem ouvido. Então Moisés subiu esse monte aí em trevas para falar com quem? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha no filme e vamos ver o que esse Moisés e Deus de Israel tem a ver com o nosso Pai. Se quem vocês estão seguindo, se é o nosso Pai ou se é Deus de Israel e suas leis. Leis que em 2 Coríntios 3 diz que é ministério de morte. Os 10 Mandamentos. Houve um homem que foi respeitado por judeus, cristãos e muçulmanos da mesma maneira. Ele nasceu escravo, entre pessoas que foram mantidas prisioneiras pelos faraós do Egito por 400 anos. Ele liderou uma rebelião contra o maior império do mundo e transmitiu um princípio moral que tem sido posto à prova por milhares de anos. Seu nome era Moisés. Uma distribuição. Você vê aí, pessoal, que se confirma. Ele está subindo um monte, né? Indo falar com Deus. Que Deus? Deus dessa terra. Não tem nada a ver com o nosso Pai. Indo falar com Deus, né? No meio das trevas e trovões e raios, né? Vamos ver. Em Tiago 1:17-21, pessoal, diz o seguinte: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ouviu, pessoal? Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Não fala trevas, fala luzes. Então quem é esse Deus que Moisés foi falar, que estava nas trevas? Em 1 Timóteo 6,16 diz: aquele que possui ele só a imortalidade habita em luz inacessível, a quem nenhum homem tem visto e nem pode ver. Entendeu, pessoal? Habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu e nenhum homem pode ver.
Mas Moisés subiu o monte para falar com Deus. Ele ouviu Deus, né? Deus falou com ele. Logo Moisés, um homem que tinha quebrado os mandamentos do pai, tinha assassinado um homem. Moisés. O lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus dos teus pais, do teu povo, que é escravo no Egito. Conheço o sofrimento deles. Escolhi para libertá-los, para guiá-los até a terra que prometi aos antepassados deles. Eu não posso voltar. Eu matei um homem. Eu não posso voltar ao Egito. Você irá voltar. Por quê? Por que eles vão me ouvir? Por que o faraó me ouviria? Eu serei contigo. Você afirma ser o Deus, o meu Deus. Qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Eles não vão me ouvir, não vão acreditar que falou comigo, não crerão, não acudirão, não. Lança tua vara ao chão. Estenda a mão. Não me mande, não me mande. Eu não sou a pessoa de quem precisa. Não me mande, eles não vão me ouvir. Foi você que eu escolhi. Então, pessoal, Moisés subiu, conversou com Deus, né? Deus dessa terra, não se engane. E o Deus dessa terra, pelo menos na época era, ele deu um sinal de força e poder mostrando a serpente. Quer dizer, justo a serpente que é o símbolo da queda do homem. Mas o Deus de Israel mostrou uma serpente para mostrar força e poder. E diz que Moisés foi o escolhido para tirar aquele povo do Egito. Um assassino. João 5,43, o Messias diz que ninguém jamais viu a face do Pai ou ouviu a sua voz. Por que Deus assim exige? E onde está ele? Esse seu Deus, eu vejo meus deuses. Meus sacerdotes. Não vejo os seus. Ele é um Deus mais poderoso que todos os seus. É mesmo? Um Deus escravo mais poderoso do que os deuses de tudo isso? Até as crianças no Egito realizam truques como esse. O que está tentando provar? Então, pessoal, novamente, o Deus de Israel mostrando força e poder através de uma serpente. Aí eu pergunto, quem foi lançado na terra? Quem foi expulso do céu, do reino do Pai? Não foi o diabo, o dragão, a antiga serpente? Apocalipse 12. E com ela 1/3 das estrelas do céu? Abram os olhos, pessoal. Elas não foram suficientes para o faraó. Esse é o ponto.
Pessoal, é o seguinte, sobre essas pragas no Egito. Vocês acham mesmo que o nosso pai ia fazer isso com o povo? Sendo que Tiago 3, 10 ao 13 diz que não pode, não deve sair bênção e maldição da mesma boca. O nosso pai que é vida, ele não vai desejar a morte do povo. A mão que acaricia, ela não bate. A boca que bendiz, ela não vai maldizer. Uma boca que abençoa não vai jogar praga. Que Deus é esse? O Deus de Israel, que fala em libertar um povo, mas mata o outro. Joga praga, maldição, doenças malignas, faz guerras. Vocês confundem esse Deus de Israel com o nosso Pai como? Tiago 1,17 diz que o Pai não há variação de comportamento nele. Ele não muda como o vento de lá para cá, daqui para lá. Ele é o mesmo e nos deu leis de amor ao próximo. Então, como que o Pai é o mesmo, nos dá lei de amor ao próximo e vai jogar praga para matar e exterminar um povo? Pão assado. Comam com as ervas amargas, que tem sido tudo o que tivemos para saborear em nossa comida. Preparem-se para partir a qualquer momento. Marcarão a verga de sua porta e ombreiras com sangue de cordeiro. E que nenhum de vós saia de sua casa até amanhecer. Ele irá vos proteger. E esperem. 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 Sete! Aí, esse Deus de Israel joga praga num povo. A palavra diz que nosso Pai não faz distinção de pessoas. Só que ele está escolhendo um povo para sacrificar e matar, para proteger o outro que era escravo. Aí ele faz descer fogo do céu, lança trevas, né? Mata todos os primogênitos do povo do Egito, mas os deles ele protegeu. E vocês acreditam mesmo que esse é o nosso Pai? O Messias disse: deixe vir a mim todas as criancinhas, porque a elas pertence o reino do Pai, o reino dos céus. Mas o Deus de Israel mata. Voltem! Digam ao faraó! Aí, pessoal, esse Deus
tira aquele povo do Egito através de Moisés, que é um assassino, e faz o povo andar em círculo durante 40 anos no deserto, em busca de uma terra prometida. Prometida por quem? Aí faz esse povo cometer tudo quanto é tipo de atrocidade no meio do deserto. Tudo de ruim aconteceu ali. E esse Deus vai diante do povo como coluna de fogo, né? E vai fazendo sombra para o pessoal de dia, segundo as escrituras. E Moisés como líder. Só que esse Moisés, que era líder, pessoal, ele era o Deus de Israel. Ele era o próprio Satanás. Ele enganava o povo. Ele tirou aquele povo do Egito para servir ele, para prestar culto a ele, ao Deus de Israel. E escravizou esse povo. Vê só as leis que o Deus de Israel deu para aquele povo, que ele tirou do Egito como escravo. Ezequiel 20, 25 a 26 diz o seguinte: também lhes dei estatutos que não eram bons e ordenanças pelas quais não podiam viver. Eu os deixei contaminar-se em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que era de madre, tudo o que era de mãe, todos os seus filhos, para assolar, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor. Esse é o Deus de Israel. E para isso ele tirou aquele povo, para matar. E vem Deuteronômio 7, do 1 ao 3, que diz que ele tirou aquele povo do Egito e fez aquele povo roubar e matar sem piedade. Ele tirou aquele povo para servir ele, prestar culto, ser adorado, e roubar e matar. Entendeu, pessoal? Foi para isso. Tem de ser obra de Deus. Afirmo que é bruxaria. Não. Essa é a nossa única saída. Sobre a abertura do Mar Vermelho, pessoal, você tem que ver o seguinte: foram 1/3 das estrelas do céu que caiu. Cerca de 500 milhões de anjos. Na época eles tinham força, pessoal, tinham poder. Então pensa o que 500 milhões de anjos caídos com poder pode fazer. Aí você pergunta: e onde estão esses 500 milhões de anjos? No inferno? Não, pessoal. As religiões te enganam, falando que tem o inferno, que estão lá com garfinho queimando, as almas caem lá. Mentira. Esses 500 milhões estão aí, ó, no corpo dos seus pastores, dos seus líderes, dos artistas, dos milionários, dos cantores, de tudo. Eles estão espalhados pelo mundo, da política. Eles estão aí no mundo todo, pessoal, espalhados. 500 milhões estão em corpos. Eles gostam de luxo, de dinheiro, do que é bom dessa terra. Eles sim comem do melhor dessa terra. Por isso que nosso Pai não prometeu nada a você. Entendeu? Toda promessa para você que segue o nosso Pai é lá em cima, no reino dele. Aqui embaixo, esse reino não pertence ao Messias. Lê João 19. Querem algum pedaço de pano para pôr sobre elas?
Atire alguns pedaços de comida e diga a eles o que devem fazer. Não quero ser um escravo de novo. Então comece a agir como um homem livre. Trate de se cuidar e jamais pegue aquilo que não te pertence. Ainda não. Tá vendo, pessoal? O Messias diz que um reino dividido não se subsiste. Tá vendo como o pessoal que foi tirado do Egito já era um povo dividido? Um povo que servia e idolatrava o Deus de Israel, mas era um povo que estava passando fome, estava morrendo. E estava reclamando por comida e água. Um Deus que teve força para abrir o mar, não tinha como alimentar esse povo? Veja que esse povo que foi tirado do Egito, pessoal, morreram quase todos. O Deus de Israel morreu, matou todos no deserto. O que chegou na Terra Prometida foi outra geração das pessoas que saíram do Egito. Entendeu? Então quer dizer, que Deus é esse? Mas você segue ele dentro da sua denominação, adora, presta culto, achando que é o nosso pai, até hoje. Agora, ele dá o maná para o povo. O que o Messias diz? Moisés não vos deu o pão do céu. O Messias é o pão do céu. Todos que comeram do maná que Moisés deu, morreram todos. Espiritualmente, pessoal, morreram todos. Porque o maná que Moisés deu não é o pão verdadeiro. O verdadeiro é o pão que desceu do céu, o pão espiritual, o Messias. Então, todos que comem do pão que Moisés deu, pão é o conhecimento, pessoal. Todos que se alimentam do conhecimento de Moisés, está morto espiritualmente. Mas se daquele que come do pão que o Messias der, o pão verdadeiro, espiritual, esse tem vida eterna. Leia 2 Coríntios 3, que diz, né, que nós não somos como Moisés, que colocava um véu espiritual na mente dos filhos de Israel, para que eles não enxergassem a verdade. E até os dias de hoje, toda vez que você vai para o livro de Moisés, se alimentar do pão que Moisés deu, certo, pessoal? Esse véu é colocado de novo sobre seus olhos, para que você não entenda. Vejam! Vejam! Aí, pessoal, a Moisés montando o exército. O exército para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E foi isso que eles fizeram. Você entendeu? Até chegar a essa terra prometida, todas as nações que eles passaram, eles liquidaram tudo. Exterminaram, mataram e roubaram. Tudo. Não foi isso que os caídos veio fazer nessa terra? Matar, roubar e destruir? Então, foi o que eles fizeram. Sabe o que Deus de Israel fazia? Ele fazia as nações endurecer o coração para não deixar Israel passar. Para Israel poder se irar contra elas e exterminá-las. E sabe quem ia à frente matando? Anjos caídos. Por isso que Josué não era atingido. Por isso que Davi não era atingido. 1000 caía à esquerda, 10.000 à direita e não era atingido. Porque o Deus de Israel ia à frente, matando.
Não se preocupe. A escritura diz, pessoal, que Moisés pegou as pedras com os mandamentos do Pai, os 10 mandamentos do Pai de amor ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não dizer falso testemunho, assim por diante. Era para ser mostrada para aquele povo não se matar mais. Você entendeu? E olha o que aconteceu. E recebeu por intermédio de anjos, não foi o Pai que entregou, não. Temos um acordo com Deus. Fizemos uma promessa a Ele. Prometemos que não teríamos outro Deus a não ser Ele. Olha só a jogada e como o sistema te engana, pessoal. Ele pega os mandamentos de amor ao próximo, certo? Para mostrar para o povo, para não se matar. Só que ele mesmo não obedeceu lá em cima na casa do Pai. Ele e os outros anjos caídos não obedeceram. Então o Pai entregou esses mandamentos para quem aqui nessa terra? Por Deus dessa terra, mostrar para aquele povo. Só que o que ele faz? Ele quebra os mandamentos para aquele povo não conhecer os mandamentos do amor ao próximo. Por isso que ele quebrou. Mas o sistema te engana, falando que ele quebrou por causa de bezerro de ouro. Você entendeu, pessoal? A jogada? E o que ele faz em seguida? Quebra os mandamentos do Pai. Já quebrou a vida inteira, mas agora ele quebra. Ele manda matar todos os que não estão de acordo com Deus de Israel. O que faremos com os prisioneiros? Sem perdão. Matem todos. É a vontade de Deus. Sem perdão, essa é a vontade de Deus. A Escritura diz que benditos sejam os misericordiosos, que eles verão o Pai. Mas o Deus de Israel falou sem perdão, né? Tem que matar, tendo acabado de receber os mandamentos para não matar. Aí você está no sistema religioso, na sua denominação, servindo a quem? A Moisés. Você não serve o Pai. Você serve as leis de Moisés. É a ele que você adora, é a ele que você presta culto. Entendeu, pessoal? Vamos acordar. Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados que já se acumularam até o céu. E às vezes, pessoal, eu não falo eu falo capítulo, não falo versículo, é para você ler todo o contexto. Entendeu? Lê aí e procura. Certo? Para você não receber pão mastigadinho. Entendeu, pessoal? Porque você vai ver muitas coisas que eu não mostrei quando você lê tudo. E seja prudente, não vai correndo mostrar para o seu pastor, não. Vai você mesmo. Peça entendimento ao Pai e procure conhecimento. Salve o seu espírito. Entendeu, pessoal?
Vamos ser espertos. Você é ovelhinha. O seu pastor, ele quer tosquiar a sua lã. Ele quer comer a tua gordura. Então fique esperto.